Somente mais uma vergonha para o Vasco de Fábio Carille. É isso que acaba de acontecer na Neoquímica Arena. Terminou o jogo, Corinthians 3, Vasco 0. E olha que o Corinthians ainda teve 2 gols anulados. Mas o João Vitor, no final do jogo, fez questão ainda de fazer um gol contra para o Corinthians. O que estava ruim ainda pôde piorar. Cara, a gente tem que começar esse vídeo falando sobre a escalação do Vasco. Você pega um time do Vasco onde tinha somente ali 2 jogadores que a gente pode considerar titulares. 3, né? O Léo Jardim, o João Vitor e o Lucas Piton. Desses 3 jogadores, o João Vitor fez uma partida completamente desastrosa, no qual ele falhou praticamente em todos os gols do Corinthians, e o último ainda fez o gol contra. E a gente também pode falar sobre o Lucas Piton, que para mim falhou no primeiro gol. Não fez uma partida desastrosa, mas falhou no primeiro gol, no qual ele dorme ali no momento que a bola tá quase saindo de campo, ele acaba dormindo, o jogador do Corinthians mais atento recupera a posse de bola. O que falar sobre a escalação do Vasco? Tem muitos torcedores que vão falar sobre controle de carga. Eu até entendo o controle de carga quando o time realmente está numa sequência extremamente pesada já de jogos. Só que esse time do Vasco passou um mês só treinando, se preparando para essa bateria de jogos. Um jogo importantíssimo diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Um jogo que, ao que parece, o técnico do Vasco, Fábio Carille, entendeu que já estava perdido. Porque ele entrou com a escalação, não é que ele mesclou, deixou alguns jogadores de fora. Não, ele entrou com a escalação no qual novamente ele volta o Tietê para a ponta. Entra com o Matheus Carvalho, bota o Jair no meio de campo, coloca o Lucas Freitas na zaga. Na outra lateral ele coloca o Puma, coloca o Paê armando o time e coloca o Lloyd aberto pelo lado esquerdo com o Ryan centralizado. Você olhando essa escalação do Vasco, o Vasco teria condições de vencer o time titular do Corinthians na Neoquímica Arena? Corinthians que, diferente do Vasco, o próprio técnico Ramon Dias falou: se todos os jogadores estiverem bem, se ninguém tiver com lesão, vão jogar todos os jogos. Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Não vai ter essa de poupar time. O que é o que um time sério, que confia no seu preparo físico, faz. Diferente do time do Vasco. Eu até entenderia o Fábio Carille poupar pontualmente, você poupar 3, 4 jogadores, não mudar completamente a estrutura de jogo do time. Ele mudou praticamente a equipe toda. Era um Vasco reserva diante de um Corinthians titular na Neoquímica Arena. Mas mesmo assim, o Corinthians não amassou o Vasco no primeiro tempo. Se você pegar ali em números, o Vasco deu 3 finalizações, o Corinthians deu 2 no primeiro tempo. A diferença é que o que foi no gol do Vasco entrou. As 2 finalizações do Corinthians foram chances claras de gol para o Corinthians marcar o gol. Primeiro, numa falha do Vasco, já falei, pelo setor esquerdo, depois a bola vem o João Vitor dormindo como sempre, bola ajeitada pelo Memphis Depay para o Yuri Alberto, que foi letal na finalização. E o Vasco nesse momento não fazia um jogo ruim, o Vasco até iniciou bem a partida, estava me agradando, tentando trocar passes, chamando o Corinthians para tentar quebrar a pressão do Corinthians, o Vasco marcando mais em cima, o Vasco mostrando que queria jogar, os jogadores mostrando que queriam sair com resultado pelo menos ali de um empate, no ruim do ruim. O Vasco não começou mal o jogo. O Vasco se perdeu nos erros individuais. O Vasco fez um primeiro tempo que não foi brilhante, mas foi um primeiro tempo ok. Trabalhando a bola, trocando passes, deixando o tempo passar, tentando subir na boa, tentando ter posse de bola ofensiva, em alguns momentos conseguindo. Então o Vasco leva 1-0 do Corinthians nesse momento do jogo. E depois que o Vasco leva 1-0, o time dá assim uma caída, dá assim uma sentida, mas quando o Vasco estava voltando a retomar o controle da partida contra um Corinthians que não estava bem no jogo, volta a repetir, o Jair tem o erro, tenta fazer um passe mais difícil, acaba errando, a bola bate no jogador do Corinthians na mão, falaram que estava junto ao corpo, e o Corinthians puxa um contra-ataque rápido e faz o seu segundo gol, 2-0. O time do Vasco desorganizado, o João Vitor falhando novamente, 2-0 Corinthians em cima do time do Vasco. O jogo vai para o intervalo e o Fábio Carille não faz nenhuma substituição, ele mantém a mesma estrutura do time. O Vasco volta na mesma pegada, tentando trocar passes, tentando encontrar espaços, até com a bola no pé o time do Vasco conseguia encontrar algumas pequenas triangulações, mas a maioria delas distantes do gol, o que então não gerava perigo para o gol do Corinthians. Já o Corinthians, quando pegava a bola, conseguia troca de passes mais agudas, mais próximas à área do Vasco. E aí sai o terceiro gol do Corinthians, que foi anulado, né? No caso, no lance do Matheus Bidu. Depois tem o outro gol do Corinthians também, que é anulado, no lance do Memphis Depay. Um porque teve falta em cima do Puma, que realmente foi falta. E depois o outro lance porque o Yuri Alberto estava impedido no início da jogada. Os 2 gols foram bem anulados.
E depois desses gols anulados do Corinthians, por mais que o Vasco não se fizesse tanto presente no campo de ataque, o Vasco teve uma chance com o João Vitor de cabeça, numa jogada de escanteio, que ele acaba cabeceando e tirando do gol. Se ele só apara essa bola, seria gol. E, cara, o Vasco ainda estava vivo no jogo. O jogo 2-0 para o Corinthians, o Vasco ainda estava vivo. O Vasco estava vivo para conseguir, quem sabe, um empate. Chegou até os 40 minutos do segundo tempo, o Vasco teve a oportunidade com o Alex Teixeira, num passe do Nuno Moreira, que ele encontra o Alex Teixeira e deixa ele de cara pro gol. E o Alex Teixeira chuta muito fraquinho para fácil defesa do goleiro do Corinthians. Só que o time do Vasco já estava todo exposto. Ele tirou o Matheus Carvalho, que é um volante, para colocar o Alex Teixeira, que é um atacante. Então deixou o time do Vasco completamente exposto. Com essa exposição, o Corinthians mais facilidade, mais jogadores no campo de ataque. Uma jogada do Corinthians que não estava impedido. O Romero, se não me engano, recebe a bola. Depois faz essa bola chegar lá no Memphis Depay. Consegue vencer o João Vitor. Ele finaliza, o Léo Jardim faz a defesa. E mesmo com o Léo Jardim fazendo a defesa, a bola rebate no João Vitor e entra. Ali foi mais azar do que falha mesmo em si do João Vitor naquele momento. Mas o João Vitor falhou e, assim, todos os gols do Corinthians tiveram uma pequena participação do João Vitor. Resultado do jogo 3-0 Corinthians. E o Vasco da Gama, uma camisa tão pesada como a do Vasco, a gente nunca pode aceitar o Vasco levar 3-0 de nenhum adversário. Tudo bem, é muito difícil você jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena. A gente já sabia que era complicado, tanto que o Vasco não vence lá há muito tempo. Só que o que a gente cobra é, cara... Pode se achar normal o Vasco levar 3-0 do Corinthians? Se achar normal, por exemplo, o Puma tendo uma atuação muito abaixo. A única coisa que o Puma fez de positivo no jogo foi um cruzamento no final pro Verratti, que a bola pega depois no travessão. A gente tem o Matheus Carvalho, que não consegue desenvolver o jogo pro time do Vasco. Não consegue ter uma marcação completamente dura. A gente tem um Jair que comete falhas bobas, como aquela do gol que o Vasco leva, do segundo gol. Uma falha, assim, muito boba, no qual ele vai, beleza, vai tentar o passe mais difícil. Mas você erra esse passe, pronto. Gol do Corinthians. Você tem um Lloyd ainda com dificuldade. Teve alguns lances do Lloyd que foram bons, mas na maioria dos lances ele não conseguia ser agudo e buscar a linha de fundo. O Ryan perdendo muitos duelos lá na frente. Eu falo pra vocês que o Ryan não é centroavante, e não é centroavante. O Ryan não sabe jogar por dentro. Você tem um Tietê jogando improvisado de ponta mais uma vez, voltando a repetir o erro do Campeonato Carioca. Será que o Adson não tinha condição de jogar um tempo e o outro tempo colocava o Garré? Esses são os questionamentos que ficam aí pro técnico Fábio Carille para mais uma derrota humilhante do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí como é que foi Corinthians 3-0 no Vasco. Como eu falei com vocês, cara, por mais que o Corinthians tenha vencido o jogo por 3-0, em muitos momentos, principalmente na primeira etapa, não era jogo para 3-0, não era jogo para 2-0, era um jogo equilibrado entre as duas equipes. Mas o Corinthians, quando ia ao ataque, fazia o gol. E o Vasco com muita dificuldade de pisar dentro da área do Corinthians. Até tinha uma posse de bola no ataque, mas não conseguia pisar. Aí o passe do Memphis Depay pro Yuri Alberto, 1-0 Corinthians. E aqui nesse lance teve a defesa do Vasco dormindo. Olha a liberdade, a tranquilidade que tem o Depay para ajeitar essa bola pro Yuri Alberto, receber de frente e fazer o gol. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí o Fábio Carille... com cara de bunda como sempre depois que o Vasco leva o gol. A finalização era indefensável, mas você tem que pegar e se ligar. Cara, o que acontece até o Vasco levar esse gol? Você tem dois jogadores do Vasco pra cima do Memphis Depay. Tem o Puma e tem o João Vitor. No meio dos dois ele ajeita essa bola de peito pro Yuri Alberto. Olha, no meio dos dois ele ajeita a bola de peito pro Yuri Alberto fazer a finalização. A defesa do Vasco é uma mãe, cara. A marcação do Vasco é muito ruim. Muito ruim. E aí o Vasco tem essa bola aí no campo de ataque, cruzamento do Piton, mas o Ryan claramente não tem essa característica, por mais que ele seja alto, tenha estatura, de subir e ganhar essas bolas de cabeça. O Vasco tem essa chance com o João Vitor, que ele até ganha, mas ele não consegue dar força à bola. Então, como a bola veio mais fraca, ficou fácil aí pro Donelli fazer a defesa. Tem essa finalização do Payet, que a bola acaba subindo demais, mas... Vocês veem que era um Vasco até presente, tentando jogar. O Payet fez um primeiro tempo no qual ele conseguiu articular um pouco o time do Vasco. E aí o segundo gol do Corinthians, já não é preciso falar nada, né? Primeiro tem a falha do Jair que não aparece aqui, mas depois o João Vitor, sabe? É um a menos em campo às vezes o João Vitor na zaga. É como se não tivesse ninguém, cara. Ele cai pra trás do nada,
Olha isso, ele cai pra trás do nada, não consegue cortar a bola, beleza, a bola vai passar de você. Irmão, posiciona o teu corpo então pra quando a bola chegar no atacante. Você não vai cair pra trás do nada, cara. Cai pra trás que nem um saco de batata, o João Vitor. E 2-0 Corinthians. E aí, eu te pergunto, quais foram as jogadas do Corinthians? As duas jogadas saíram gols. E aí o Depay tem a qualidade pra dar o tapa na frente. E faz uma finalização de cavadinha e tirar do Léo Jardim, matar o Léo Jardim. Mas é inacreditável, cara. É inacreditável. É o que eu falo, a zaga do Vasco é uma mãe por completo. Tem esse lance aí que eu não achei falta, né? O Ryan tá indo pra bola, os dois estão olhando pra bola, mas o juiz deu falta do Ryan em cima do Donelli. Mas esses cruzamentos do Puma que viajam muito, são muito difíceis, cara, de sair algo. Porque o goleiro, na maioria das vezes, vai sair do gol. Tem esse lance aí que o Depay ficou chorando o jogo todo. Realmente tem um toquezinho no pé dele, mas o juiz tava errando pros dois lados nesse momento aí do jogo. Olha aí. Caio, irmão, o Depay até tem qualidade, é bom jogador, mas é muito chato, pede falta em tudo também o Depay, meu amigo. O jogo vai pro segundo tempo, o Vasco não fez nenhuma substituição, já que veio com o propósito de poupar os jogadores, então ele manteve esse propósito. Teve a falta ali que o juiz dá vantagem, depois não dá o cartão amarelo. E o cara, ele sem saber o que fazer, né? Tu vê claramente ele vai deixando o jogo passar, tipo, vai levando, vai empurrando com a barriga. Depois teve essa outra falta aí, em cima do Payet. Falta do João Vitor em cima do Yuri Alberto, puxou ele. O João Vitor foi muito mal no jogo hoje, cara. Fazia tempo que eu não vi uma atuação tão ruim do João Vitor. É difícil de ter uma atuação boa dele, mas a gente pede só que o cara seja regular. Um time sério não pode contar com o João Vitor como seu zagueiro titular absoluto. Não pode. Sem ter alternativas. Jogada aí que o Lloyd não consegue fazer a finalização pro gol. Bota a mão na cabeça. O Lloyd precisa apresentar muito mais no time do Vasco. Era uma jogada que poderia ter sido aproveitada melhor ali pelo Vasco, né? Mais um lance do Jair, que ele sofre falta. O Memphis Depay. Eu não lembro se o Daronco deu cartão amarelo, mas era lance para cartão amarelo. O Jair é um jogador que ele tem tudo pra ser bom teoricamente, né, cara? Mas nunca conseguiu entregar no Vasco o que ele já entregou outrora no Atlético Mineiro. E os gols que o Vasco leva, esse aqui até foi anulado, mas tem a falta assim antes do Bidu em cima do Puma, né? Ele toca com o joelho, ok? Mas a bola desvia no Lucas Freitas e entra, cara. Mas esse gol foi anulado, bem anulado, diga-se de passagem. E o Léo Jardim não fez nenhuma defesa no jogo de hoje, né? O que foi também no gol entrou. Quando ele ia fazer a defesa, o João Vitor tratou de colocar a bola para dentro das redes. Calma aí que eu vou te ajudar, o Depay, a fazer o gol. Gol que não pode ser... Não pode se falar que foi do Depay. O gol foi contra do João Vitor, porque a bola não tinha direção do gol, desvia nele e entra. Mas esse gol foi anulado do Corinthians. O Daronco vai lá no VAR, vai anular, e realmente foi bem anulado. Ó, tem o toque do joelho. Eu acho até que é um toque sem intenção, mas toque derruba o Puma, tira o Puma da jogada. Mas não mudou em nada o placar do jogo, né? Já indo para os 75 minutos ali, 70 minutos, ele vai e decide colocar o Verratti em campo. O Vasco tem, novamente, cara, o Vasco teve várias chances de entrar no jogo. Olha aí o João Vitor, livre, sozinho para cabecear. O famoso faz e me abraça. O Payet cobrou o escanteio, faz e me abraça para o João Vitor sozinho. Ninguém marcando ele conseguiu perder esse gol. Tentou parar de cabeça. Era só ele dar direção, cara. Se ele dá direção é gol, porque a bola já veio com a força. Se ele dá direção, toque e entra. Mas ele não conseguiu também o João Vitor. Mais um gol anulado do Corinthians. Gol aí que era do Memphis Depay, que foi anulado porque tinha um impedimento no início da jogada, mas... A zaga do Vasco é o que eu falo. O Depay tá sozinho na área ali do Corinthians, contra uns 3 jogadores do Vasco. Ninguém marca, irmão. O cara recebe a bola, gira e faz o gol. Olha isso. Era só o Depay do Corinthians na área, e tava chegando ali, se eu não me engano, o Yuri Alberto, mas... No meio de 2 jogadores do Vasco, ele vai lá, consegue girar e fazer o gol. Mas o gol foi anulado porque estava impedido também. E foi isso, cara. Ele anulou aí por impedimento do Yuri Alberto no lance. Só que ainda tava faltando, né? Olha esse.
Tava 2 a 0, o Vasco teve a chance de novo de voltar pro jogo. O Alex Teixeira tá de cara pro gol. Olha o que ele vai fazer. Vai dar um peteleco na bola, cara. Um chute fraquinho, manso. Pô, tá de sacanagem. O goleiro só vai cair e vai fazer defesa. E pra completar, pra ficar mais feio ainda, vai vir um terceiro gol, ó. Cruzamento, João Vitor nas costas dele aí, o Depay. E ele empurra pra dentro das redes. Eu nunca gosto de crucificar um jogador só, até porque a atuação toda do time foi ruim, foi uma merda. Mas o João Vitor, no jogo de hoje, ele conseguiu se superar e contra o seu ex-time aí, Corinthians. De maneira alguma eu vou falar que ele quis entregar o jogo de propósito, não. Eu sei que não, eu sei que ele queria ganhar, queria fazer o Vasco ganhar o jogo. Mas aconteceu que deu tudo errado pra ele. E é isso que fica. Derrota do Vasco, 3 a 0 Corinthians em cima do Vasco. E aí, demite ou não o Fábio Carille? Mantém ele no cargo? Demitir? Vai contratar quem? São várias falhas aí até você chegar no que chegou hoje. O Vasco estar nessa situação, infelizmente, cara. Mas é mais um jogo do Vasco ridículo, ridículo.